Então, pessoal, boa tarde a todos. Então, realizamos hoje aí mais um encontro de Ciência e Negócios do MPGIL, para o ano de 2024. E dessa vez, nós contamos com a presença do Heinz, que ele vai soletrar depois o sobrenome dele. Tá? Então, nós agradecemos a presença de todos e já convidamos a todos também para participarem do próximo encontro de Ciência e Negócios, dia 26/9, que contará com a presença da Ana Caroline Klock Fornaro, gerente de processos e negócios globais da Puma, da Alemanha. Ela mora, reside, né, e trabalha exatamente na Alemanha, vai estar no Brasil e vai participar aqui do nosso Ciência e Negócio nessa data. Então, Heinz, seja bem-vindo. Eu acho que cabe agora a tua apresentação com o nome completo e fica aí o espaço para fazer o início da tua apresentação. Eu quero ver contigo o seguinte, pessoal, depois, perguntas e tal, deixa para o final ou podem ir interagindo, como é que é melhor para ti? Pode ser no final, mas se tiver alguma dúvida no meio a gente pode parar, voltar, não tem problema, estou disponível para vocês hoje, tá? Mas, contigo. Okay. Obrigado, gente, obrigado, pessoal, por ter vindo, acompanhar um pouco, falar um pouco da minha vida, do meu mercado. Como ele falou, meu nome é Heinz, é meu ketchup mesmo, podem ir à vontade. Hoje está mais fácil, as pessoas falarem meu nome, antigamente não sabiam falar meu nome, era Heinz, né? Hoje assim, ó, ketchup, aquela maionese, né? A pessoa já sabe o meu nome. Então, gente, falando um pouco de mim, meu nome é esse, Heinz Gerhard Hitzer, Neto. Na verdade, muita gente aqui em Itajaí me conhece como Neto, tem pouca gente que me chama de Heinz. Eu sou natural mesmo de Itajaí, parece que tem esse nome, mas meus avós são da Alemanha. Então, eu nasci aqui em Itajaí, estudei em Blumenau, e de Blumenau eu fui para Curitiba e de lá comecei uma carreira. Eu sou formado em engenharia, estudei na FURB, um pouco próximo de vocês, então eu graduei em engenharia eletricista da FURB, fui pós-graduado na FURB e também em automação industrial. E hoje eu sigo na área de gestão da empresa Bosch e trabalho em uma das divisões da empresa Bosch. Então, a Bosch é uma empresa muito grande, então eu não sou aquela visão de parafusadeiras, né? Todo mundo olha para mim e fala, você tem parafusadeira? Não é aquele, tá? Então, na verdade, aqui está o meu... Opa! Aqui está o meu QR Code se alguém quiser me seguir nas redes sociais, do LinkedIn. Aqui no alto, gente, é o nosso headquarter que fica em Itatiba, São Paulo. E aqui embaixo, para quem não conhece, a Bosch tem uma fábrica em Pomerode. Acho que ninguém sabia disso, mas em Pomerode, Santa Catarina, a gente tem uma fábrica com mais de 600 colaboradores, uma fábrica totalmente climatizada. No ano passado foi investido mais de 100 milhões de reais em equipamentos novos. A gente tem todo um processo de usinagem controlado. Então, é uma fábrica de alta tecnologia e nós temos um sistema dessa fábrica de concierge. Se um dia vocês quiserem visitar a fábrica, a gente consegue uma visita para conhecer a fábrica, né? Esse é um processo de fabricação, como funciona todo o processo nosso de produção local aqui em Santa Catarina. Eu queria apresentar para vocês aqui um videozinho, vocês entenderem o que é o Grupo Bosch. Antes da gente falar um pouco da empresa, eu gostaria que vocês tivessem uma dimensão do que é a empresa. Eu vou passar um videozinho aqui rápido. We are at a crossroads. The scope and speed of technological change is increasing all the time. It is affecting every aspect of our everyday life. How we get around, how we work, how we live. Change is in full swing. Decisions have to be made without delay. As a diversified technology company, Bosch is like a crossroads, a place where paths intersect, where a wealth of expertise comes together, where technologies are developed and turned into reality. Bosch shapes change, focuses on growth areas, opens up new fields of business. Standing at a crossroads, new perspectives, new opportunities, and new paths to the future become apparent. We see, seize, and follow them. E aqui eu quero trazer para vocês um pouco do mundo da empresa, né?
números que estão no site da Bosch, que são públicos, né? É uma empresa multinacional. Então, hoje a Bosch, são números do ano passado, uma empresa que faturou 91 bilhões de euros no ano passado. Eu estava comentando com algumas pessoas agora, né? Você sabe quanto a Coca-Cola faturou no ano passado? Não chegou a 50. A P&G, de produção grande, não chegou a nem 80. Então, vocês têm uma noção do tamanho da empresa, do tamanho dos valores da empresa. Hoje nós estamos em quase 430 mil colaboradores no mundo. A gente entregou o EBIT de 4,8 bilhões dos investidores e temos 470 subsidiários em 60 países. Então, a empresa ela é muito grande. Então, ela tem grandes desafios de se manter no mercado como líder de mercado. E aqui trago para vocês os setores. Então, aqui eu queria que vocês entendessem o que é a Bosch. Então, a gente está na mobilidade, nós estamos na tecnologia da indústria, estamos na parte de energia e construções e a parte de consumidores. Aqui que eu brinco com vocês, né? Consumidores é a parte de onde faz a parte de facilities, a parte de parafusadeiras, que é a parte do home que a gente chama. A parte de energia, que é a parte de energia solar, câmeras. E eu trabalho na divisão industrial tecnológica. Então, eu digo que é a parte mais high-tech da empresa, onde a gente desenvolve toda a parte de engenharia mais complexa do mercado B2B. Então, o que a gente faz? A gente desenvolve tecnologias para o mercado e automação. Por exemplo, setor automotivo, setor têxtil, setor farmacêutico, então, setor de mineração. Onde tem maquinário, onde tem automação, a gente está inserido. Então, a gente é chamado para desenvolver equipamentos, ou com fabricantes, ou até mesmo com o próprio consumidor final. Quando eu falo consumidor final, é a indústria, tá, gente? Não é o consumidor final, a gente, né? Mas o consumidor final seria a indústria, para desenvolver processos de melhoria contínua, ou o famoso indústria 4.0, aí, não sei se vocês já ouviram falar desse termo, mas foi criado na Alemanha. E aqui eu quis trazer um pouco dos últimos números, né? Então, aquilo ali foi mobilidade, consumer goods deu uma. Isso reflete a nível mundial, né? Eu tive sabendo que a Electrolux e a própria Consul, nós também não estamos numa época muito boa, ninguém está comprando eletrodomésticos, isso é a nível mundial, então a receita caiu. A parte de energia e building também está crescendo e a gente também cresceu na parte de energia, na parte industrial tecnológica. E aqui mostra, acho que vocês entenderam um pouco melhor, como funciona as divisões, né? O que está setorizado em cada divisão, para ficar um pouco mais claro para vocês, né? Alguma dúvida até agora? Eu quis fazer um breaking news para vocês aqui, né? Mas vocês sabem, no dia 23/7 nós tivemos uma conferência interna, a Bosch fez a maior compra, a maior aquisição mundial. E ela comprou o grupo Hitachi e o grupo da Johnson mundial. Foi o maior investimento da Bosch esse mês. A Bosch acabou comprando toda a divisão de ar-condicionados mundialmente, todas as fábricas, fábrica, pessoas, fechou tudo. Porta fechada. Investimento próprio. Então foi um investimento que saltou nessa casa. Isso está no site Fusões e Aquisições já no Brasil. Então a Bosch agora passa para os órgãos mundiais, né? Mas ela acabou de. Até a gente tem brincadeira, né? O número múltiplo de 16,7 na parte de investimentos, né? Então esse foi o número fiscal utilizado. Foi uma compra que foi. Mas por que a Bosch está entrando nesse mercado? A Bosch ela tem a intenção de sair mais do mercado europeu, entrar no mercado asiático e entrar no mercado americano. A Bosch é muito forte aqui no Sul da América, muito forte na Europa, mas o mercado asiático e o mercado americano são desafios. E também, vocês estão acompanhando a onda mundial, que está a eletrificação dos carros. Isso é um grande problema mundial, porque para se montar um carro a combustão, estou trazendo essa comparação que você tem que estar acontecendo a nível mundial. Um carro, geralmente, a combustão são 2.500 peças para montar um carro. E você tem uma cadeia de suprimentos que a gente chama de Tier 1 e Tier 2, que alimenta essas indústrias de montagem como Volkswagen, como GM, como BMW. E hoje, para montar um carro elétrico, você só precisa de 250 peças. Então, você imagina que toda essa cadeia de fornecedores Tier 1 e Tier 2, elas podem desaparecer. Isso vai gerar um problema global. Esse problema global se chama de desemprego. Então, existe como vai ser a matriz automotiva
contínuo para os próximos anos. É um dos maiores desafios automobilísticos, não só no Brasil, como no nível mundial. E isso também passa porque hoje o maior business da Bosch é automotivo. Então, como é que nós vamos sobreviver futuramente? Então, nós precisamos também ter alternativas de novos negócios, que é o nosso business. Então, isso aqui está entrando em uma nova fonte de negócio para a gente. Aqui eu vou falar um pouco, eu trouxe para vocês hoje um pouco da minha divisão, que é a parte de tecnologia. Né? Eu sei que aqui a região de Itajaí ela não está muito focada nessa. O foco de vocês é mais comércio exterior, né? Mas aqui eu trouxe um pouco do meu mundo, que é um mundo mais voltado para a indústria. Acho que seria bom compartilhar um pouco com vocês. Então, essa é a minha vida diária. Né? Então, esses brinquedinhos aí, né, que eu vou mostrar para vocês, que chamam, são os equipamentos que a gente estão inseridos dentro da empresa. Então, a gente tem linhas de montagem, a primeira, a Semi Technology, por exemplo, ali, são linhas de montagem tanto automotivas como de alimento. Né? Para quem conhece a Mondelez em Curitiba, quem consome Trident, quem consome House, né? Então, todas o Trident House passam por todas as nossas máquinas, são 2 km dentro de empacotamento, embalagem feito pela Bosch. Então, toda aquela máquina branquinha do canto ali, toda a linha Vario que a gente chama, que faz tudo em vaso, empacotamento do House Trident em Curitiba, na Mondelez. É uma linha de 2 km, onde vocês consomem passa por essa máquina. Então, uma parte de computadores industriais, gearbox, hidráulica industrial, linear motion, mobile electronics, que a gente chama a parte de tratores, escavadeiras, a parte de intralogísticos, isso é uma coisa muito nova, isso envolve vocês também aqui na região, então seria a automatização dos warehouses logísticos com os robôs, ou seja, os robôs vão pegar carga, levar de um lado para o outro, ou seja, automatizar o chão logístico de uma forma sem pessoas, né? Ou seja, QR Code, programar tudo e fazer para entregar no dar certo. Então, nós estamos trazendo essa tecnologia já com os 5G programáveis para os setores logísticos acabarem automatizando os seus barracões, que a gente chama, warehouse. A parte de montagem, a parte de soldas, a Bosch tem a única tecnologia de web resistência, então, quando vocês abrem a porta do carro de vocês, vocês têm umas bolinhas, suas bolinhas grampeadas, aquele é solda de média frequência. Só a Bosch tem no mundo. Então a gente sabe se o carro foi soldado pela Bosch ou não foi soldado. Quando você abre a porta, tem aqueles pinguinhos, você quer solda da Bosch. Quando não tem, não foi soldado pela Bosch. Então só existem 2 tipos de solda, AC e DC. Então, onde é solda de média frequência, a gente entra. Então, essa é uma. Eu brinco quando eu olho para o carro, esse carro foi soldado pelo nosso problema. Esse carro foi soldado. Não, quando você abre a porta do carro, você tem uns rebites, uns pontinhos. Né? Esses pontinhos é tipo de solda diferentes materiais, sem ser com corrente alternada, com corrente contínua. Então ele faz um grau de temperatura e corrente. Ainda um pouquinho mais técnico, mas ela solta os materiais diferentes. E aqui é o meu mundo. Então, na verdade, eu consigo transitar em todas as áreas de tecnologia. Então, a gente está no setor automotivo, baterias, semicondutores, comida, todas as indústrias, praticamente a gente tem tecnologia para fornecer. Tudo que tem direção e controle, a gente está dentro. Então, a minha divisão trabalha em fornecer equipamentos no mercado B2B para trazer tecnologia para o pessoal. Recentemente, a minha divisão, aí agora eu estou falando da divisão que eu trabalho, a gente acabou de comprar 3 empresas, chama Castle, a Elmo e a Hydroforce. A Hydroforce americana é a maior empresa americana a gente chama de Compact Hydraulics, válvulas compactas. Essa empresa ela tem 35 anos, ela é considerada a melhor empresa do mundo de fabricação de válvulas compactas. Eu acho que no ano passado, justamente com foco no mercado americano. A Elmo, a Castle, ela é uma empresa, se eu não me engano, eu anotei aqui. A Castle, ela é uma da Turquia e a outra da Irlanda. Então são as 2 empresas de robô. A gente chama de robô colaborativo. Alguém já ouviu falar de robô colaborativo? Você sabe o que é isso? Alguém já ouviu falar? O que acontece? Nas indústrias, você já sabe que é movimento repetitivo, problemas que vão, de operadores que fazem um esforço repetitivo e acabam gerando custos para a empresa. Esses movimentos vão ser substituídos por esses robôs aqui.
Isso já é realidade dentro das empresas. Tá? Então, em movimentos repetitivos, eles usam esses robôs que fazem pick and place, que já pegar as coisas, colocarem no local. E por que ele é colaborativo? Porque ele tem na pele do robô tem uns sensores que, se ele chega perto da pessoa, ele para. Ele sente que ele está próximo da pessoa para não machucar uma pessoa passando perto. Então, isso se chama colaborativo. Então, no nível de tecnologia hoje, o robô pode trabalhar próximo de uma pessoa, fazendo movimentos muito rápidos. Se alguém aproximar, ele não vai machucar a pessoa. Então, essa é a função da nova tecnologia hoje nas indústrias. Aí eu estou trazendo um pouco de direção para a sustentabilidade, né? A Bosch é carbono zero, quase 2 anos, então a gente conseguiu atingir o tal do carbono zero, né? Então, a Bosch consegue. Para você ter noção, nós estamos superando abastecer nossos carros com gasolina. Todos os nossos carros são etanol no Brasil. Não pode abastecer, é a advertência. O etanol pode estar custando R$10, tem que ser abastecido com etanol. Faz parte do programa. Então, isso é um acordo mundial. Então, a gente vai nessa linha de sustentabilidade. E aqui é o nosso pedido para a indústria. Então, a gente está muito voltado à inteligência artificial, soluções, entrega. Então, tem um monte de detalhes para melhorar o nosso processo industrial. Aqui, estava conversando com o professor, né, um dos nossos maiores desafios no mercado B2B é dar uma nova cara. Então a Bosch está pensando assim, como atrair pessoas no mercado industrial, como atrair novos talentos, né? Porque quando você fala em trazer mais mulheres no mercado industrial, porque é um mercado muito masculino, e poucas mulheres se interessam no mercado industrial, e a gente tem uma falta de profissionais enorme. Eu brinco que eu tive a gente tem que achar um profissional na nossa área, ou você acha a pessoa e leva 10 anos para treinar, ou você tem que pegar do mercado pronto que vai custar uma fortuna, ou a pessoa não se adapta. Então nós estamos com falta de profissionais na área de mercado de tecnologia, não existe. As pessoas acabam indo para o mercado mais fácil. E isso aqui envolve mais estudo, envolve mais dedicação, e poucas pessoas têm. Então, existem mais mulheres hoje, ainda bem que estão vindo uma nova área de começa se interessando por esse tipo de tecnologia, e a gente tem mais.
Recentemente, a gente, é um assunto que a gente vai conversar logo na sequência, cada vez mais está difícil fazer negócios no Brasil. O Brasil é uma dos países que eu estava conversando com o pessoal que o empresário brasileiro ele quer ter a tecnologia, mas ele não tem o dinheiro. Ele quer inovar, mas ele não consegue fomentar isso. É muito difícil fomentar muita tecnologia no Brasil. E a gente está vindo uma campanha mundial que você decide. Né? Então, o que a gente está trazendo nas feiras é a tecnologia para um mundo melhor, né? E a gente criou um slogan ano passado para cá, justamente pensando em países em desenvolvimento, em países que precisam, você quer desenvolver a sua empresa, você precisa de automação, você que decide. Nós temos todas as condições de trazer toda uma engenharia pesada, uma engenharia de alta complexidade para melhorar a automação. Nós estamos deixando na mão do cliente. Você decide, você quer com a gente ou sem a gente. Então, estamos trazendo esse tipo de comunicação. Esse vai agora. Falando um pouco mais sobre inovação, nós na Alemanha a gente abriu o CUB, na verdade se chama Customer Benefits, é o nosso centro de inovação aberto para clientes. Eu estou indo na semana que vem. Nós estamos levando nossos principais parceiros para a Alemanha, simulações do evento chamado Industrial 2024, onde a gente vai planejar junto com os parceiros mundiais nos próximos 5 anos. Então vamos ter uns 15 dias de reuniões na Alemanha. Tudo bem, faz tempo que eu te vi. Nós estamos, foi criado esse centro de inovação na Alemanha. Então a gente tem um centro lá onde as pessoas a gente investe. Uma coisa que ninguém sabe, mas a Bosch é filantrópica. Então, desde a fundação, o fundador Robert Bosch ele tomou a decisão que todo investimento que ele tivesse na empresa, o lucro, ele seria reinvestido na empresa em pesquisa e desenvolvimento. O restante do lucro seria reinvestido na própria filantropia, pagando hospitais, cursos técnicos ao redor do mundo. Só uma pequena parte do lucro vai para a família. O controle da empresa não é da família, é um controle profissional. Então isso já se passaram mais de 100 anos e a empresa continua assim. Então hoje quando você compra qualquer produto Bosch, ele é dedicado à filantropia, não a business. Pouca gente sabe, vocês podem procurar na internet, está tudo muito preto no branco, tá? Que fica a equipe Belício, a associação Robert Bosch fica em Stuttgart, na Alemanha, que cuida de todo esse benefício dele. E aí, esse aqui é uma visão do CUB, que é esse centro de inovação na Alemanha. Ele fica numa cidade chamada Ulm, fica a 90 km de Frankfurt, é a cidade do Einstein. É natural, né? Imagina se eles não iam fazer lá. Aqui onde foi. Desculpa, Albert Einstein nasceu.
E esse é o nosso centro de inovação. Já tive 3 vezes e ainda a gente desenvolve tecnologias. Na verdade, a gente tem um trabalho, hoje eu estou responsável pelo, a gente chama de Sales Direct Channel, a divisão que praticamente trabalha hoje, a gente cuida do canal indireto, e aqui praticamente fica em Muro também, o nosso quartel-general, que comanda todos os distribuidores a nível mundial, e a gente tem toda a parte de certificação, auditorias, da parte de auditoria no Brasil, tudo, para garantir que as pessoas que representam a Bosch no Brasil mantenham um certo padrão. Eu digo que é manter o padrão McDonald's, tem que ser igual a todos os lugares. Né? Então a gente também criou uma certificação Excelência Partner, que é SCI, então todos os nossos distribuidores que são homologados, eles têm a obrigação de ter esse selo. Então eles passam por uma auditoria, onde aqui no Sul e no Norte eu sou responsável, então ele também conduz essa auditoria, que é uma auditoria bem pesada, né? Desde compliance, desde a parte toda de gestão, análise financeira, etc., para a gente poder validar essa empresa como um parceiro homologado da Bosch. Então, aqui só falando da minha divisão, não só do mundo, mas hoje a minha divisão tem 51 fábricas no mundo, nós somos em 80 países e 5 continentes. Aqui são os meus números, né? Os da minha divisão. Então, a gente faturou no passado 7,6 bilhões de euros, só a minha divisão. Nós temos investido quase 400 milhões de euros em pesquisa e desenvolvimento, mais de 460 mil também em pesquisa, e temos mais ou menos 33.800 colaboradores só na minha divisão, a nível mundial. Aqui é um número interessante, né? Quanto fatura por região no Brasil, que a gente chama de business units. Então a África é responsável por 1,8, a Europa 2,6, sem a Alemanha. Eu estou comentando isso agora com o pessoal, né? Só a Alemanha ela fatura 1,5. Se você ver, somando a América do Norte e a América do Sul, praticamente quase só o país da Alemanha fatura sozinho. É uma potência alemã em termos de faturamento de máquinas. Né? E aqui é um pouco de como está dividida os colaboradores a nível mundial. Né? A maior parte com certeza está na Alemanha, devido à pesquisa e desenvolvimento. Né? Tem muito brasileiro lá. A gente está sendo. Os brasileiros ganham muito espaço na Europa. A qualidade dos nossos engenheiros, a qualidade do pessoal administrativo, do pessoal da economia, das diversas áreas do Brasil ganharam espaço na Europa. Então, o pessoal está estudando aqui, as mentes brilhantes daqui conseguiram espaço lá fora, que eles não estão conseguindo. Então, eu tenho vários amigos que estavam trabalhando na Alemanha com esse cara, não pode estar aqui, tem que estar lá com a gente. Então, a gente teve vários colegas que foram levados para lá e não voltaram mais porque se destacaram, né? Então, agora, eu acho que tem um doutor, tem um estudo no Federal, ele desenvolveu um equipamento para offshore, ele não é um brasileiro, mas ele ganhou um prêmio lá fora, pela Bosch, que desenvolveu um equipamento offshore agora para águas profundas, e ele está junto com a Bosch na patente disso. Então, assim, projeto nacional. Aqui um pouco só de números de pesquisa e desenvolvimento. Aqui é o nosso, eu falo que é os Big Chapter, na verdade é os nossos chefões. Então aqui é o Roland Bittenauer, ele é o vice-presidente de vendas, Thomas
parte de administração, Stephen Hack é o cara que cuida de engenharia mundial, o Herbert é parte de finança, e o chefe é o nosso parte de manufatura, né? Todos eles já vieram para o Brasil, são constantemente aqui, então cada um tem uma divisão da nossa divisão, né, da parte industrial. Aqui é um pouco da história, só para você falar, é bem coisa de mais de 200 anos, tá, gente? Então tem uma longa história aí do nome da marca, né? A parte de branding da marca também foi bem estruturada. E eu quis trazer, né, a gestão de relações entre matriz e filial no Brasil, né? Então, o que eu quis trazer para vocês hoje, né? Que é que o professor Adgor, a gente conversou um pouco, né? Ele tinha me comentado há um tempo sobre o mercado B2B, a gente falou sobre pesquisa quantitativa. Uma das maiores dificuldades nossas no Brasil, no mercado B2B, é a gente conseguir informações. A gente conversou muito isso no MBA, e a Alemanha, lá fora, eles têm os dados fáceis. Nos Estados Unidos você consegue os dados fáceis. Você vê que o Brasil é uma caixa preta. Você não consegue as informações. No mercado B2C, eu acredito que seja mais fácil a gente conseguir as informações, mas o mercado B2B envolve N variáveis que são muito complexas para a gente conseguir estudar. E aí, aqui eu quis trazer um pouco para vocês da minha organização. Né? Hoje, eu vou falar sobre o aftermarket, que é a minha área mais específica. Né? Hoje a gente tem mais ou menos 40 parceiros na industrial, mais ou menos 67 parceiros na parte de mobilidade de máquinas. A gente atende mais de 1.100 cidades, mais de 4.000 clientes. A gente tem mais ou menos toda essa equipe para abranger o Brasil todo. Esse é o nosso desafio no Brasil. Só para falar para vocês, nós somos de 5 pessoas. Então você imagina que todos aqui são parceiros e no Brasil nós somos em 5 para aprender isso tudo. Então assim, a gente tem um desafio porque não tem um cartão não. Então a gente tem 5, eu passo viajando, quem me conhece sabe que eu não paro, né? Eu estou aqui, eu estava em Manaus semana passada, já voltei, então assim, é um desafio para comandar todo esse negócio e no Brasil é muito complexo. Sim. Na verdade, nós temos distribuidores homologados. O que são distribuidores? Como a gente não tem muitos engenheiros, a gente tem empresas que se candidatam a ser um distribuidor. Na verdade, ele é um distribuidor, só que na verdade ele é uma empresa de engenharia. Essa empresa, ela tem uma equipe, ela tem vendedores, na verdade são engenheiros, são técnicos, e eles atendem clientes que a gente não consegue visitar. Então, na verdade, eles são nossos braços, né? Porque como a gente não tem tanta gente no Brasil, a gente cede o nome Bosch para eles representarem a nossa marca e eles fazem o atendimento no mercado B2B em algumas indústrias. Grandes players eu atendo direto, porque médios e pequenos players eles atendem diretamente. E a gente faz um trabalho em conjunto, então a gente tem parceiros de negócio. Só que eles são homologados, então eles passam por um processo. Tá, eu só quero já entender um ponto. Isso é uma realidade brasileira ou mundial? Ou foi um jeito que vocês encontraram de atender todo o território brasileiro, todo o contexto brasileiro? Boa pergunta. Na verdade, são características por país. Por exemplo, na Alemanha, nós temos poucos distribuidores e muito fabricante de máquinas. Então, a gente atende direto aos fabricantes com nossos engenheiros. No Brasil, aconteceu um problema nos últimos 10 anos. O Brasil perdeu os fabricantes de máquinas. Nós tivemos uma desindustrialização, principalmente em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, que estava concentrando os maiores fabricantes de equipamentos do Brasil. E era comum, quem é de Blumenau, quem é de Brusque, quem sabe que o cara que fabricava máquina para tecido, o cara que fabricava máquina para empacotar arroz no Jaraguá do Sul, o cara que fabricava máquina para mineração no Criciúma. Essas empresas elas se quebraram, elas faliram. Por quê? Porque o mercado chinês começou a vender máquinas no Brasil mais baratas. Então não começava o cara construindo uma máquina aqui porque ele fazia pronta na China mais barata. Então, esse efeito que aconteceu no Brasil, a gente perdeu os fabricantes. Perdendo os fabricantes, a gente colheu o número de engenheiros no Brasil e teve a necessidade de atender o mercado de end user, ou seja, cliente final. São as fábricas, por exemplo, a BRF, uma
Nós temos empresas têxtil que têm os maquinários instalados, mas precisam de engenharia para dar o suporte. E aí, essas empresas elas são certificadas para dar esse apoio. Esse foi uma primeira adaptação ao mercado brasileiro já. Mercado brasileiro, mercado africano, mercado americano é muito parecido com a gente. Mercado chinês ainda está passando meio a meio. Mercado japonês tem menos distribuidores. Então, assim, vai conforme a característica industrial do país. Nós somos os demais parceiros. Você tem a quantidade, são 40 industriais e 67 na Mobil. Nós estamos falando de mais de 100 empresas só para atender o mercado multinível no Brasil. E além disso, tem as grandes contas que é direto para vocês. Isso mais ou menos quantos clientes? Nós estamos falando de 700 clientes. 5 pessoas? Não, aí eu tenho uma outra equipe que atende grandes contas. Tem um engenheiro para atender 4 casos, por exemplo, que fica focado nesses grandes clientes. Por exemplo, uma Vale, né, que está lá no Paragominas, esse cara é muito grande. Uma Vale é uma empresa que exige contrato. Essa empresa tem que ser um contrato exclusivo só para atender aquela conta, porque exige contrato, exige compliance, então esse cara vai ser dedicado para atender aquela conta exclusiva. Mas ele está sobre duas gestões. Aí eu quis trazer um pouco desse mercado. Então, o que a gente está fazendo aqui é o seguinte: nosso foco em projetos de retrofit, mercado de reposição de service e manter a liderança mundial do setor. E aqui eu gosto de fazer uma provocação que é inteligência de mercado. O Brasil é um país de desafios. Né? Então, primeiro tutorial, 5 minutos inicial da disciplina de inteligência de mercado online. O Raiz levanta a mãozinha e diz: essa disciplina me interessa porque inteligência de mercado é o que eu preciso na minha empresa, é o que eu preciso saber de onde é que eu vou buscar dados. Foi a primeira pergunta, ele já abriu a disciplina do MBA assim. Isso é interessante essa pergunta que eu fiz para ele, porque desde a pandemia para cá, o comportamento do mundo mudou. E nosso comportamento de vender mudou, todo mundo mudou o comportamento de compra. E o que piora nisso tudo? O mercado B2B ele é mais fechado. Eu não consigo interagir no Instagram, eu não consigo interagir numa rede social para vender uma conta, para vender um CLP. Você não tem. Não tem uma dancinha do TikTok para vender um CLP. Isso não existe. A venda se torna mais complexa. E aí aqui é um pouco do que eu venho estudando, né? Eu consegui entrar em contato com uma outra inteligência lá do Reino Unido. Eles me deram um panorama, vou te mandar um panorama global do mercado. Então isso aqui é uma visão global para a gente. Isso aqui não foi eu que fiz esse estudo, eu junto com eles, eu comecei a conversar com eles. Eles falaram assim: olha só, ali são os grandes players. Então eu estou no meio. Então fiquei contente quando eles me mandaram isso. Então eles falaram para a gente que o crescimento desse nosso meu setor. Mas eu vou fazer uma ponderação antes de começar nisso. Nós estamos falando de alinhamento, divisão, matriz, subsidiárias. Como é que é explicar para eles isso? Né? Como é que imagino que deva vir cobrança, deva vir, sei lá, o planejamento passa por isso, e aí tu tem que dizer para ele: cara, eu não tenho dado, não tenho informação. Como é que faz esse alinhamento? Beleza, então funciona assim. Todo ano a empresa ela recebe o que a gente chama de Current Forecast. A Alemanha ela faz um desdobramento e diz o seguinte: vocês têm que vender tanto. Na Alemanha, o planejamento para a gente é o seguinte: olha, vocês têm que crescer de X% por cada divisão. E isso vem, se reunir com todas as equipes, a gente aceita ou não aceita. Claro, a gente não vai aceitar, porque o número vem. Né? Então você fala o seguinte: mas por que vocês não vão aceitar? Aí começa a gente a justificar para a matriz quais são os nossos desafios Brasil do próximo ano sobre esse forecast de previsão. Assim, ó, nós não vamos crescer, aí baseado em fatos e dados. E quando você fala com a Alemanha ela tem fatos e dados. Vocês não vão crescer. É econômico, é político, vocês não têm capacidade, não tem gente, é preço. Então,
entram fatores, entram numa seara de discussões, a gente precisa provar isso para eles. E isso gera várias reuniões, vários embates, e a gente tem que... É uma discussão, ainda tem dois fatores, né? Primeiro, é uma discussão em inglês, né? Então você vai ter o problema da língua, explicar isso, termos técnicos, para um alemão que tem uma diretoria que pensa diferente da gente, né? Ele, culturalmente, tem a diferença cultural, nós temos a diferença de país, realidade econômica, a moeda deles é muito forte, comparado à nossa, que hoje está 6,10, 6,20, comparado ao nosso, é 6 vezes a diferença. Tudo isso é impactante. E eles, como donos, né, como responsáveis, eles querem números. E a gente precisa nos defender, não é defender, precisa entrar num acordo de como vai ser os próximos passos. Nós temos aqui alunos do IPGIL e outros que também trabalham em multinacional, não sei se alguém quer comentar alguma coisa, mas dentro do contexto até do nosso país, é isso que eu queria entender. E como é que é isso? Essa parte é bem aceito, é justificativo, não vamos aceitar? Como é que é isso? Tem que ser bem fundamentado, lógico, sim, mas existe aquela pressão de, poxa, esse ano nós só justificamos, ano passado nós só justificamos, então ano que vem nós vamos ter que atingir. Como é que é esse alinhamento? Então, ele ocorre 3 vezes no ano. Existe a possibilidade, eu falo que existe um primeiro fechamento do ano, onde vem o primeiro desdobramento, onde a gente consegue fazer a primeira previsão e revisado mais 2 vezes ao ano. Para quê? Para que a matriz tenha uma previsibilidade do que nós vamos entregar. Então, pode ser revisado para mais ou para menos, mas isso às vezes não é aceito quando você chega na metade do ano, por exemplo, e as coisas não vão bem, ou seja, a gente não está tendo bons resultados e a gente faz um play-top diminuir. Isso não é bom, eles não aceitam. Então, assim, para uma multinacional, negociar uma meta para baixo é praticamente impossível. Então esse é o nosso maior desafio, porque eles sempre querem mais. Por quê? Uma empresa do tamanho da nossa, ela não cresce só 10% no ano, os custos. Então, não tem um elite, os investidores. Né? O que acontece aqui entra um pouco mais de economia mais analítica, global, porque assim, nós temos a promessa que o cara que bota dinheiro na loja, o investidor, ele quer receber no final do ano quanto foi prometido, se foi 2 dias, o cara quer receber aquele dinheiro no final do ano. Então nós temos um compromisso de entregar um equity positivo para ele, e então a pressão da diretoria e do board mundial é o compromisso do equity. Para quê? Para pagar os investidores, para que o cara não tire o dinheiro da loja, coloque no concorrente, coloque em outro setor. Então tudo isso, na verdade, está atrelado ao mercado. Então, compensa deixar o dinheiro na loja, no B, no C, no D. Então, existem grandes empresas de investimento no mundo, né? Que se juntam com vários milionários. Não consegue ser na bosta, botar lá o dinheiro. Então, eu tinha dinheiro, botar em outro. Se o cara retira o dinheiro, né, para nós é um problema. Tem menos pesquisa, menos investimento, e aí tudo se torna novos investimentos, novas contratações mais difíceis. Cara, e uma frase que você falou assim há pouco, o Brasil quer, mas não tem. Como é que mantém essa identidade global? Porque eu imagino que a qualidade Bosch, a marca Bosch tem um peso que às vezes deve ser cobrado. E como é que adapta isso a um contexto que às vezes não tem? E tu tem que dizer, cara, eles compraram mais barato no equipamento, ou fizeram um projeto mais barato no chinês, alguma coisa nesse sentido. Como é que vocês conseguem alinhar isso, ou como é que resolve esse problema? Então, a gente tem, como eu falei para você, a gente tem 3 tipos de empresas no Brasil. As empresas líderes de mercado, vou dar um exemplo, por exemplo, pega os grandes players, outras multinacionais que estão instaladas no Brasil, é mais fácil você trabalhar. Porque eles sabem que colocar uma peça, colocar uma linha, fazer uma automação de um produto que não tem uma qualidade,
o custo da hora parada dessa fábrica é muito alto. Então ele não vai arriscar, ele paga mais caro, ele já prevê isso. Então nós vamos colocar de alta tecnologia, é caro, mas ele tem a confiabilidade que a carreira dele não vai parar. Por exemplo, você pega uma Aral, um dos maiores produtores de MDF do Chile, por exemplo, que usa uma máquina chamada Cibercontra. A hora dessa máquina está pagando 150 mil dólares. O cara não está pagando uma máquina de 150 mil dólares a hora para botar uma peça que ninguém sabe a procedência. Então, esse tipo de equipamento jamais vai receber uma peça que não seja uma original ou que não seja uma peça de um fabricante confiável. Aí quando você vai para o segundo setor que eu falo, que é o setor do empresário nacional, onde ele é grande também, o empresário é grande, ele sobreviveu, ele cresceu no Brasil, ele tem várias empresas com faturamento muito bom. Esse empresário já é um problema, porque ele já se arrisca mais. Então ele olha o custo, ele pensa quanto custa a hora da máquina parada para ele. Então aí entra o trabalho mais doloroso para nós, que é o quê? É a venda de valor. É tentar identificar os stakeholders, os tomadores de decisão dessas empresas, conversar com essas pessoas, entender a dor do cliente, tentar maximizar o quê? Tentar achar o preço, e às vezes a gente tem que pagar para fornecer, vamos dizer assim, ou tentar alinhar com a Alemanha algum detalhe para conseguir fornecer isso. Isso é interessante. Dentro do tema, então, a linha com a Alemanha tem esse campo de negociação. E aí o mercado sempre, a gente chama que são as empresas menores, onde o cara tem muita vontade de usar um equipamento de alta tecnologia, só que ele não encontra dinheiro para fomentar isso. Então o dinheiro fica muito caro para ele investir numa automação. E aí ele parte do equipamento C e D e arrisca, vou arriscar. Se quebrar, quebrou, vamos ver o que vai dar. Então o cenário brasileiro hoje é praticamente esse. Isso muda muito de região para região. Como é que alinha essa cultura urbana brasileira? Eu vou dizer para você que hoje está mais fácil, porque a Alemanha ela entendeu que ela precisa mudar, principalmente depois da pandemia, eles ficaram muito mais flexíveis. Porque se você olhar os negociadores americanos, eles têm um viés de fazer negócio. Eles nasceram para fazer negócio. E o europeu, ele tem a tendência de construir um ótimo equipamento, um ótimo design, e fala, não custa tanto. Ele é muito inflexível na negociação. E o momento agora que a Europa vive, todo mundo sabe o que está acontecendo, eles entenderam que precisam ser flexíveis, precisam se adaptar a negociações, a flexibilizar condições, a flexibilizar preços. Então eu sinto hoje uma flexibilização por parte deles em negociar, que não existia. Isso para trás já é um ponto muito positivo. Sim. Então esses são os números gerais. Na verdade, essa coisa de inteligência, ela fez um estudo a nível mundial, onde ela projetou que de 2024 a 2029, esse nosso mercado ele vai crescer em torno de 3,62%. E 3,4% a 3,62% a nível mundial. E aí aqui, é o que realmente, isso para mim faz todo sentido, né? O mercado ele vai crescer na América, ele vai crescer na China e Índia. A Índia é a nova China. A Índia vem crescendo a números absurdos, infraestrutura, então a Índia está vindo muito forte. A gente já sentiu isso na empresa, foi um dos melhores números que estão vindo da Índia. E claro, onde você vê ali, ele quer ser baixo investimento, a gente está envolvido, né? Então a África e o Brasil onde a gente, infelizmente, vai ter uma baixa muito grande de investimentos nos nossos equipamentos, né? Isso preocupa a gente, porque sabe que nós não vamos surfar a boa onda. Então essa é uma triste notícia de duas empresas muito, como a Mood e acho que é a British Research, que fala sobre isso muito claramente, né? E aqui ela traz, a Database Research traz a mesma comparativa, né? E ela fala, né, que inclusive ela incorpora a Bosch Rexroth, que é muito americana,
americana, a Parker Hannifin americana, a Duff da Dinamarca, a Kawasaki, indústrias que são os prêmios que competem comigo, né? Essas empresas elas estão no mesmo segmento que eu. E a Índia está lá, já começa a aparecer empresas da Índia, ou seja, no mercado que não apareciam antigamente. Então, e em uma visão geral, né, a gente entende que para essas empresas, né, isso não é eu que estou falando, são essas empresas que estão falando, que para crescer, uma vai comprar a outra. Então, o que eu estou vendo futuramente, alguém vai comprar alguém. Então, cenas do próximo capítulo ou a gente compra alguém, ou a gente vai ser comprado. Então, assim, esse é os próximos passos do capítulo que a gente está vendo no mercado mundial. Definido pela acompanhar o crescimento de 3,62 no âmbito mundial, se ficar muito abaixo disso, começa a ficar desvantajoso por isso. Aí entra muito aquele viés que eu falo de algumas empresas vão fazer a maquiagem para poder vender, né? Então existem algumas tratativas de investidores, aí a gente não sabe o que acontece nos bastidores. Mas essa é uma situação bem real. E aqui eu fui colocado numa ordem, numa posição de responsabilidade, esses são os principais players do segmento, do meu segmento, focado na parte de hidráulica. Então eu trouxe aqui os principais players que estão fortes no mundo. Então essas são as empresas de ponta. Então aparece aquela hype da Índia, que não aparecia. Para mim é uma novidade essa empresa. Eu estou pesquisando um pouco mais ela para entender como ela está trabalhando. E aqui eu gostaria de trazer, alguém já falou sobre o mundo VUCA e o mundo Bunny. Então, isso aí é interessante porque depois da pandemia nós estamos no mundo Bunny, né? Ou seja, é aqui que começa o nosso desafio. É aqui que fica a perguntação para você: de onde conseguir os dados? Como conseguir os dados? O mundo ficou frágil, ansioso, não linear e incompreensível. As pessoas estão mais complexas para a gente poder o quê? Para onde que nós vamos? Como que eu vou conseguir vender no meu mercado? O mercado B2C entende que tem os caminhos desenhados, tem os canais mais fáceis de entrar, mas o meu mercado é um mercado extremamente complexo. E aqui começa o desafio, que é isso? Os dados existem? Aí começa. A BIMAC seria a melhor fonte do Brasil? Mas, até a gente comentou isso na disciplina, então, mas seria interessante tu explorar quais dados seriam interessantes para ti, quais dados... Sim, eu vou chegar nesses dados. Fiesp, ou seja, hoje no Brasil, eu consigo dados dizer, o que são esses dados, gente? Seria o seguinte: qual é o consumo das indústrias? Quanto a indústria compra? Qual é o investimento que essa indústria vai fazer? Quanto ela vai investir em equipamento? Quanto ela consome de equipamento hidráulico, eletrônico? Quanto ela consome de borracha, de vedação? Quanto ela consome de matéria-prima de conexão, solda, insumos? Esses dados não estão dados. Então, fácil para o professor de inteligência de mercado receber uma pergunta dessa nos primeiros 5 minutos de aula, né? Então, esses dados eles não são públicos. Você tem dados que são... Eu vou dar um exemplo. Se eu chego hoje numa visita com São Cliente, eu chego para o responsável de uma manutenção e digo: quanto você consome por ano de hidráulica? Não posso te falar. Você tenta, conversa, você consegue me dar quanto é o teu consumo de todas as marcas? É X. Então você começa a ter informações que não são reais. Então é tudo um chute. Às vezes você vai falar com o departamento de suprimentos e o cara te dá um valor, mas você quer ser certo, entendeu? Será que ele vai ter esse consumo? É o consumo médio de equipamento durante um ano. Então você começa a ter várias perguntas que não têm resposta. Então você começa a ter um planejamento baseado no achismo. Então tudo que eu consigo formar para a matriz é baseado em informações na verdade são informações que eu obtive de campo, mas eu não tenho um dado, um fato de uma fonte relevante. Não, isso aqui foi fornecido. E o que acontece? Aqui que é o problema. O Parque Industrial do Brasil ele é antigo e não conectado. Eu já ouvi falar sobre parque chamado Brownfield. O que é Brownfield?
seriam as máquinas mais antigas. Informações do parque instalado, tipo de máquinas, cara, a gente não sabe. Falta de precisão do consumo dos itens de reposição pelos setores industriais. Então, as perguntas que eu tinha acabado de responder agora. Então, esse tipo de informação é um desafio que a gente não consegue. Como é que justifica isso para a matriz? Hoje, a gente tem, através do nosso novo departamento, que é o Service Direct Channel, a gente está começando a fazer um mapeamento através dos nossos parceiros, mas é um mapeamento nosso. Nós estamos fazendo na unha, ou seja, visitando cada cliente, mapeando na mão cada máquina, no caso do nosso setor, identificando na mão. Porque eu vou contar uma coisa para vocês que eu achei interessante. Eu peguei Serasa Experience. Sabe o Serasa? Eu coloquei lá, eu sei quanto empresa faturou ano passado. Eu falei, o Serasa é uma empresa, uma ferramenta fantástica. E eu joguei lá para descobrir quanto é o faturamento da nossa empresa. Não bateu o nome. Aí eu falei assim, nem o Serasa conseguiu. E o erro era assim, de 10 vezes. Uma área da tecnologia, coisa mais distante daquilo que não conhece, né? Então, temos espaço para isso. Mas como que isso, de não ter conhecimento afinco desses dados, impacta no teu dia a dia, no teu trabalho? O seu posto de conquista leva uma matriz. Mas como que você consegue identificar se isso não precisa isso? Mais ou menos 10% de uma empresa, botar um fator em cima. Então eu não tenho uma não, vou falar que é isso. E é por isso que nós estamos, isso aqui é a minha maior dor de cabeça hoje. É o trabalho de inteligência de mercado que toda a minha equipe está, todo dia a gente está estudando, discutindo aonde conseguir os dados. E isso no Brasil é muito difícil. E aí a gente tem o seguinte, né? Novos competidores entrando no mercado. Onde discute quem são esses caras, importadores, entrando no mercado. Espera, falta de visão, entendimento técnico dos itens. Tem gente comprando item e não sabe o que serve. Está entrando item no Brasil, tem um monte de trade vendendo e fala assim, cara, mas sabe o que está vendendo? Não, vou dar assistência, vou ter isso. A gente vendeu um item para a empresa e não funcionou. Eu estou cheio de casos. Comprei da trade, mais barato, mas funcionou, não. E, por exemplo, isso virou âncora agora, virou distribuidor de porta, então tem vários casos. Então isso é um problema. E aí entra também o seguinte, né? Para a gente sair daqui, que é o mercado nosso, para esse tipo de fábrica, a gente tem um grande desafio. E isso aqui, a gente tem um gap de milhões de oportunidades. Aqui, né? Que isso aqui são dados que a gente tem da ABIMAQ. Então isso aqui é dados reais, a ABIMAQ ela fornece. Então assim, isso aqui é importação de máquinas, né, de Rio de Janeiro, então são dados que a ABIMAQ trouxe. É o que ele tem, importação de máquina. Mas eu não tenho o que vem na máquina, os dados que vêm na máquina, quem são os fabricantes, então tudo muito genérico. Você entendeu que a dificuldade de conseguir as informações? Aí você vem para cá, né? Pô, teve importação de desempenho mensal, as importações, eu teve queda na construção civil, beleza, o setor agrícola caiu, mas opa, teve bens de consumo aumentou, populares. Mas nós somos bons. Você está entendendo que você pega uma ABIMAQ, você pergunta as informações que você também não sabe, e aí você começa a explorar. Aí você pega um gráfico desse, olha a quantidade de importação da China, ou para a cidade já é importante para mim, ou seja, você começa a ver que a Alemanha está diminuindo a importação para o Brasil e a China, o Brasil está junto com a China. Então, isso aqui me chama a atenção. Então, esse cara, opa, eu preciso fazer alguma ação, porque eu estou perdendo a China.
Mas aí, aí que acontece? Porque através das câmeras setoriais, através de relatórios de investimento das empresas, visitando o cliente, cara, você vai investir na empresa? Quanto é que você vai comprar? Aí você está com o cara que investe no dono da empresa, quanto você gosta? Mas é caro, não, como você está? Vamos ver. Então, é um trabalho, situação, às vezes, uma venda nossa acontecer, ela leva um ano. Você tem que visitar. Atender o cara, então não é um vídeo que você entra no shopping e compra, né? É muito de relacionamento, uma venda de relacionamento de longo prazo. E aí aqui, essa aqui é a nossa câmera setorial, hidráulica e pneumática, né? Então, isso aqui assusta. Olha só os números. Quando você olha lá, né, a parte de veículos na parada, você começa a ver porque o setor automobilístico ele movimenta tudo no Brasil. Então ele impacta também automaticamente a gente. Você vê que os nossos números só sim, impactante para a gente. Uma pergunta. Boa tarde, Fernando Mendes, prazer. Qual é o modelo de informação que tem na Alemanha, por exemplo? Por que a Alemanha tem as informações e a gente não tem aqui? Quem alimenta a inteligência de mercado da Alemanha? Esse é o ponto. Aí só vou te fazer um contraponto de uma coisa que tu falaste. Por que o Serasa não tem as informações da loja correta? Como é que não chega a informação, por exemplo, desse o exemplo, né? A Fosfeira no Serasa, o faturamento não bate. Por que não bate? Onde é que eles deveriam ter buscado essa informação? Só para ilustrar, né? Ter uma ideia. Essa informação não se te respondeu. Porque a gente. Oi? Na questão específica do Serasa, o faturamento ali não é da Bosch especificamente, é da questão dentro de indústria, todos, é uma média aproximada. A gente também está fazendo um trabalho e isso me chamou a atenção, mas aí eu quis dar melhor é isso. O Serasa, ele não tem como precisar o faturamento exato da sua empresa. Até se for uma empresa fechada, ele não tem como saber a nota fiscal que foi emitida, mas ele faz uma média para aquelas empresas que estão precisando. Por que o modelo de informação na Alemanha, por exemplo, é confiável? Como se alimenta? Eu não tenho essa informação na Alemanha, mas eu entendo que lá eles são muito transparentes, como nos Estados Unidos, é muito preto no branco, então essas informações estão abertas para todo mundo ver. E já que no Brasil, culturalmente as pessoas escondem as informações. Eu acho que o Brasil tem uma cultura de eu não quero que ninguém saiba o faturamento da minha empresa. Eu não posso passar essa informação. Então, assim, nós temos uma cultura de não passar as informações. Então, isso já é um paradigma que tem que ser quebrado no Brasil. E o próprio governo não passa as informações. Se você pegar o PIB, por exemplo, está muito atrasado as informações. Tem um trabalho que a gente fez aqui, ó. Eu vou já te mostrar. Mas, por exemplo, eu digo assim: a inteligência de mercado, o Brasil vai ser uma oportunidade ou uma crise, né? E aí eu trago aqui que a gente tem tudo isso daqui, ó, de oportunidade nas indústrias. Isso aqui, eu estou falando de milhões. Você tem muita empresa, tem um gap gigante de equipamentos para fornecer, só que aí entra aquele que eu comentei. O empresário tem dinheiro para fazer investimento, ele quer fazer investimento, tem linhas de crédito barata. Ó, falando um pouco, né, a gente teve a troca de governo e o governo cortou o investimento agrícola. Tinha um financiamento para tratores, para investimento no agronegócio. Só para você ter uma noção do impacto, as vendas do agronegócio elas caíram 20%. Por quê? O agricultor não vai comprar um trator novo, uma colheitadeira, os juros que o governo disponibilizou. Então o que aconteceu? John Deere, New Holland, está tudo parado. Tem estoque de máquinas. Nós tivemos que diminuir a produção de comer hoje porque não manda mais peça, porque nós não vamos fabricar mais trator, porque não está vendendo. Então tudo impacta, né? A economia do Brasil ela é muito especulativa, né? Então assim, só o fato de o cara não melhorar para atingir o agronegócio, acabou o jogo. Então esse é o nosso maior desafio, né? Que é a especulação no Brasil. Ó, aqui, uma coisa que eu acho que é mais uma oportunidade, né? A Lunac ela mapeou no Brasil 9 mil empresas. Isso aqui é um BI que a gente conseguiu fazer, ou seja, a gente conseguiu mapear 9 mil empresas por segmento. Isso aqui é uma inteligência de mercado que a gente está tentando fazer hoje, vamos atrás dessas empresas, né? Mas, ou seja, é tudo indo atrás. Eu não tenho uma informação confiável. Então, eu tenho que ir atrás dessas informações. Você pega aqui, por exemplo, o potencial, nós estamos falando de 51 trilhões no PIB dessas empresas
de defesa 7,3, indústria de transformação 7,2 trilhões o PIB dessas empresas, indústria de extrativismo, tem muita oportunidade. Só que eu não consigo saber a fonte, não é confiável. E aí aqui, ó, você pega o relatório do Banco do Bradesco, por exemplo, né? Também tem a projeção do PIB, tem tudo aí, mas também muito vago. São projeções, situações econômicas, vai acontecer? Não sei. E aqui, como é que eu vou projetar o crescimento de tudo? Como é que seu nome? Desculpa. Qual é esse projeto do futuro? Hoje, a única informação que eu consegui foi lá de fora, só que eu não sei se é verdade, mas a Morgan e a Research Market falam no Brasil, a gente prevê que o teu mercado vai crescer 5,49% de 24 a 29. Esse é o teu crescimento nos próximos anos. Ali vem a provocação. Será? Não sei. Eu não tenho os dados. Você entendeu que para esse mercado de inteligência, mercado B2B, para minha área, ele é muito difícil. Né? Ali nosso desafio aí para o pessoal que faz a fazer inteligência de mercado, os professores, né? Como é que nós podemos melhorar isso no Brasil? Porque a falta de informação, de confiabilidade dessa informação é muito difícil. E já começa na fonte, né? Porque quando você vai conversar com os stakeholders que trabalham diretamente na indústria, eles também não sabem. Eles não têm por exemplo, assim, às vezes a diretoria não passa as informações de investimento para a gestão. Então, como é que você vai acessar? Vai acessar a alta gestão? Cara, você vai investir ano que vem? Esse plano não chega lá embaixo. Ou, às vezes, até você vai na engenharia, cara, esse ano não vai investir. O cara não consegue um CAPEX. Tem vários casos aí que a gente está... Cara, eu não sei o CAPEX esse ano, não sei o investimento esse ano. E você fica só dando promessa, sabe? E aí você também replica a promessa para fora. E a promessa veio. De lá para cá a cobrança é pesada, né? Então, gente, o que eu trouxe para vocês praticamente aqui a apresentação. Agora fica aberto as perguntas se vocês humanos. Sobre essa parte de inteligência de mercado, eu fiquei meio curioso num detalhe. Quando a gente fala em confiabilidade dos dados, hoje eu percebo que eu trabalhei no celular, né? Então, você leva lá. Existe um risco, a visão, de relação com o consumo ideal, porque muitas empresas, né, ela tem um sigilo, ela não vai abrir aquele dado para te falar, eu não uso tanto de borracha, eu não uso tanto de tal produto acabado, né? Mas, vou dar um exemplo, né? O agro é forte no Brasil, então, assim como existe a máquina, tem a Embrapa, ela também tem a parte de inteligência de mercado. Então, ela constrói consumos ideais para cada tipo de frango, suíno ou peru. E assim como falou lá no CAPEX, ele também usa benefícios do trabalho com itens especiais, né? Grau-lé e diferentes tarifários. E além do CAPEX, tem mais tarifário para a máquina. Então, a gente vai trazer uma unidade e a gente também tem esse benefício. Mas, assim como tem essas associações, não existe na ABMAC também uma pesquisa de consumo ideal, para que quem está trazendo uma loja, né? Ela quer vender, igual a gente comenta, muitos querem vender com preço net sem os impostos. Então, quando ele chega no Brasil, ele já se assusta, tem esse cara aqui vai comprar o meu preço e o preço que vocês têm que dar. Então, isso pode influenciar, porque você não tem a visão, né, da relação de consumo, pelo menos eu digo a ideal, né, da máquina, das peças que vai disputar. Na verdade, a gente tem algumas projeções. O setor automotivo é o mais confiável. Quando você vai fazer o lançamento de um carro, por exemplo, a gente já trabalha nos bastidores, né? Por exemplo, vai ser um carro novo, a gente já sabe 2 anos antes. Quando você sai para lançar um carro novo, a gente fala que pelos bastidores a gente já está trabalhando. Então, a gente assina tempos de sigilo e a gente acaba trabalhando os investimentos. Então, existe um PID, né? Ou seja, a gente vai, as empresas são chamadas, a gente começa a desenvolver um trabalho. A linha é muito certeira. Ou você ganha ou você não ganha. Mas isso é o único setor que a gente tem no Brasil que é 100% que a gente sabe o investimento. Os outros setores não tem como a gente saber. Por exemplo, se você pega o setor de alimentos, uma sadia vai ver uma nova fábrica. A gente só sabe quando ela anuncia.
uma empresa têxtil, vou abrir um novo investimento. Só já está praticamente o terreno comprado, já está comprando maquinário. Bom, você já perdeu o cara está lá fora, o cara já negociou a máquina, então, e a gente já perdeu. Acontece muito isso no Cruzeiro brasileiro, ele só conta fechado. E às vezes ele vai lá fora, ele já fechou a fábrica toda na China, ele já fez tudo, e ele só anuncia no jornal, vou fazer um investimento. E quando você vai falar com ele, não. Então, essa é uma das nossas dificuldades que a gente tem. Eu acho que tem que queimar o digital. Mas a verdade é melhor, Mas eu tenho que ficar mais entendendo. Pois é, não, na verdade, claro, vai vir novos carros, porque ele está vindo de carro novo aí, sabe? Bem, está lançando carro novo já, logo vai sair um carro híbrido deles ali, está com o projeto saindo, Volkswagen vai ser carros novos agora, a Fiat vai investir, vai ser Renault vai investir em novos carros agora, o GM ainda não anunciou nada, mas o que está mais forte agora é caminhões. No Brasil, né, a DAF Caminhões de Ponta Grossa, né, a própria Volvo, a própria Scania, investiu bastante. Nós temos um déficit de caminhões no Brasil, então o mercado está indo na contramão. O Brasil, ele, infelizmente, a gente não consegue, eu acho que são questões políticas mesmo, a gente não consegue fazer ferrovias, que seria o nosso grande salto tecnológico de unir todo o Brasil em ferrovias, né? E infelizmente é um Brasil de caminhões. Uma chance para a Bosch de desenvolver uma tecnologia. Não, já tem uma foto, tem bastante. A gente, na verdade, eu fui muito no Maranhão, né? Então assim, Maranhão e Pará, então toda a ferrovia da Vale, todos os trens, toda é diesel tocado com motor hidráulico, né? Todo equipamento hidráulico é nosso. Então todo o trem, toda a maquinária de tração, inclusive a máquina que faz existe o trem de tração, existe o trem que faz o reparo do trem. Ele é um espinho gigante, ele trabalha só à noite, né? Parece um óleo que trabalha à noite, mas ele está uma bola de fuga cortando o Pará, né? Ele vai fazendo retífica do trilho à noite. Então existe um trem só para fazer retífica, ele trava, né? E tem um trem que troca o mordente, né? Então ele vai, ele identifica, ele pega a seção, ele retira e coloca um mordente novo sem desmontar ainda. Então são três locomotivas diferentes e com muito equipamento nosso. Imagina, a maior linha de trem hoje é Pará aqui. Começa lá em Parauperas, vai para Belém e vai até o porto do Maranhão, né? Onde exporta toda a bauxita. Né? Eu não sei se vocês sabiam, mas o Brasil tem a bauxita mais pura do mundo. Né? Então, assim, lá fora eles precisam não sei quantos quilos de bauxita para fazer 1 quilo de alumínio. Né? Aqui no Brasil basta só 4 quilos de bauxita para fazer 1 quilo de alumínio. Então, vocês entendem por que o minério do Brasil é tão designado. Né? Mas, para finalizar, quais os desafios desse alinhamento da diretriz da Natura com a Filial Brasileira? Quais os maiores desafios para ti como gestor dentro da Filial Brasileira desse alinhamento das diretrizes? Nosso maior desafio hoje é externo ao nosso controle, que é combater de uma forma os entrantes, ou seja, as mercadorias que estão chegando sem uma certificação. Tem muito equipamento chegando de fora que não tem uma certificação adequada, então esse é o nosso maior calo no sapato, que não foge do nosso controle, então acho que esse é o principal. E adequar a nossa produção, ou seja, trabalhar mais ainda para baixar o custo de produção, para a gente ter um produto mais competitivo. O alinhamento deles, o planejamento deles, quais são as desafios que nós conseguirem adaptar isso ao contexto brasileiro? Eu acho que hoje eles estão vindo bastante no Brasil e eu acho que eles compreenderam que aqui é diferente. Então eles estão mais maleáveis e estão mais abertos a
nosso mercado, entender que a gente tem desafios diferentes lá fora e eles têm que... A gente não entrega prejuízo, né? A gente entrega lucro, então eles entendem que o crescimento não é o mesmo, só que dentro da nossa realidade eles estão mais adaptados. Né? Não é o que eles querem, mas está entregando. Levou. Pessoal, mais uma última perguntinha para a gente fechar então. Vamos lá. Na verdade, quase, né? Como a gente lidava com o Genebra também, a gente tinha muito essa diferença de contexto. Então, desde o ano passado, nosso controle lá também é brasileiro. Então, eles entenderam essa necessidade de trazer e levar o cara daqui para lá para falar um pouco mais, entender melhor as questões do país, política, então foi um processo bem legal que a gente vai. Eu acho que isso que você falou faz muito sentido, né? Hoje a gente tem bastante brasileiros que trabalham na Alemanha. Eu acho que esse aumento de brasileiros que saíram daqui do Brasil e foi trabalhar na equipe ajudou eles também a compreender, né? Vendo que agora eles entendem mais o outro país, como existe agora novos colaboradores da Turquia, colaboradores de outros países, trazendo um pouco desse tempero de outros países um time multidisciplinar que está ocorrendo agora dentro da empresa, está trazendo uma nova visão. Isso é bom. Então eu vejo que para a gente se manter no mercado, ter um time multidisciplinar, inclusive de outros países dentro da diretoria da empresa, vai trazer uma nova visão. Isso vai facilitar, né, o entendimento que cada país toca de um jeito. Show? Então, eu quero te agradecer.